Pessoal, beleza? Eu vi uma pessoa falar ontem assim o seguinte, a palavra, olha, Jesus escrevia em parábola para dificultar o nosso entendimento? Não, não é. Jesus escrevia em parábola para ver até onde chegaria o nosso interesse em Jesus Cristo. Pessoas indiferentes ouviam a parábola de Jesus Cristo e não voltava para perguntar a ele. Pessoas ouviam a parábola de Cristo que interessava, ela esperava a multidão sair e voltava e fazia a pergunta para Jesus Cristo: Senhor, por que o Senhor falou dessa maneira? Por que o Senhor falou desse jeito? Por que o Senhor falou isso? Por que o Senhor falou aquilo? Isso são pessoas interessadas. Elas voltavam e perguntavam ao Senhor por que o Senhor Deus escrevia na Bíblia em parábola. Pessoas indiferentes hoje em dia pegam a Bíblia e lê e falam, não preciso entender isso, não preciso entender isso. Essas são pessoas indiferentes que não querem entender. Vamos ler Mateus, Mateus 13. O porquê que Jesus Cristo escrevia em parábola. Presta atenção. E por isso que eu os digo em parábolas, para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, não entendem. Assim acontece com as pessoas, o que diz o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles tamparam os ouvidos e fecharam os olhos. Eles, se não tiverem feito isso, os seus olhos poderiam ver, a sua mente poderiam entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse o Senhor teu Deus. Você está vendo pessoas indiferentes, ele falando? Pessoas que ouvem e não querem ouvir. Eles ouviam a parábola e nem ligavam e iam embora. Eles viam, mas não queriam ver. Ouviam e não queriam ouvir. Esses são pessoas indiferentes que ouviam a parábola de Jesus Cristo e não voltavam e perguntavam a elas. Pessoas interessadas voltavam e perguntavam: Senhor, o que é isso? Por que isso? Por que isso? Por exemplo, no livro de Marcos vai falar agora. Preste atenção no que Marcos 4:10. Ó, quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram junto com os 12 discípulos e faziam pergunta para Jesus sobre parábolas. Depois que as pessoas foram embora, os indiferentes foram embora que não queria saber. Tem muitos indiferentes aí hoje que ouvem as palavras da Bíblia torcida e falar, vou embora, não quero saber. E não pega a Bíblia para entender. E quando você pega para entender, fala que você está torcendo a palavra de Cristo. Pessoas indiferentes. Quando a multidão saiu, os indiferentes saíram, que não queriam entender a parábola, os que ficaram perguntaram a Jesus sobre a parábola. Jesus começaram a falar para eles o que era parábola, o que era parábola. Essas são as pessoas interessadas que querem conhecer Jesus. Tem uma passagem na Bíblia, examinar as escrituras dias e noites sem cessar, mas ninguém quer fazer isso mais. Hoje em dia, prefere ouvir da boca de pessoas como ele próprio é e obedecer doutrinas feitas de homem. Não é difícil, né? Presta atenção, ó. E Jesus continuou e disse a eles que ficaram com ele. E disse a eles que ficaram com ele sobre parábolas. Preste atenção no que Jesus disse. E vocês, Deus mostra o segredo do reino de Deus. E vocês que ficaram com ele. Preste atenção, tá vendo? E vocês,
Deus mostra o segredo do reino de Deus. Vocês que ficaram com eles. Os que procuravam interesse, não os indiferentes que foram embora. E vocês, Deus mostra o segredo do reino de Deus. Tá vendo? Vocês que ficaram com ele ali depois que ele falou a parábola e perguntou para ele, Senhor, por que é isso? Por que é aquilo? Por que é isso? Por que o Senhor fez dessa maneira? Por que o Senhor fez? É dessa maneira que Jesus quer. Jesus não quer que você incomoda com a palavra de pessoa que não, e tem pouco entendimento, que tropela em cima das palavras e quer que você segue ele, não. Jesus não seguia denominação nenhuma. A Bíblia diz, convertei-vos a Jesus dos seus pecados, convertido a Jesus, não convertido à denominação. Vamos continuar. Jesus diz para eles, a vocês, Deus mostra o segredo do reino, a vocês que ficaram. Mas para os que estão fora do reino, mas para aqueles que saíram dali, é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxergam nada, e para que escutem e não entendam, senão eles voltariam para Deus e eles o perdoariam. Senão eles voltariam e perguntariam a Deus. Eles não interessou nisso. Eles ouviram a parábola e foram embora. Não quis voltar e perguntar como aqueles que ficaram. Então eles são esses aqui, ó. O cego que não quer ver. O surdo que não quer ouvir. Você entende? São essas pessoas que Deus escreve em parábolas, sabe para quê? Para você que não entende, voltar nele e perguntar, Deus, por que o Senhor escreveu assim? Por que você fez isso aqui? Agora, você que não tem interesse, você vai ouvir aqui, sair aqui, ó. Você vai ouvir, sair aqui. Você vai ser o surdo que não quer ouvir. O cego que não quer ver o que está escrito na sua frente. Oséias. Muitos desses meus se perderão por falta de entendimento. Tenta entender que falta de entendimento é você não ler. É você não entender o que seus olhos conseguem ver na sua frente. Você está cego. Você está surdo. Preste atenção. A Bíblia diz assim, ó. Conhecereis a verdade, que a verdade vai te libertar. Mas você tem que entender que isso aqui não é a verdade. A verdade está escrita. Mas a verdade é Jesus Cristo. Isso é a escritura. A verdade é Jesus Cristo. Você precisa entender Jesus. Se você entender Jesus, você está no céu, meu filho. Beleza, pessoal? É só isso aí. Mas não pensa que Jesus escreve em parábola para você não entender, não. Ele escreve para você entender de novo, entender de novo. Quando você não escreve parábola, para quando você não entender, você voltar nele e entender. E perguntar para ele por que é isso, por que é isso, por que é isso. Que ele vai te explicar. Ele falou, para você que ficou, eu mostrarei o reino de Deus. Fica firme, tranquilo com Deus, sossegado, que Deus é um só. Esquece não, põe na sua cabeça que Deus é um só. Fica de boa. Pessoal, não tem como torcer a palavra de Cristo com ela escrita, não. Deus colocou uma coisa escrita na Bíblia para você esquecer isso de torcer a palavra de Cristo. Eu escrevo certo e nem a torta. Beleza? Aqui, ó. Examinai a Escritura dia e noite, porque muitos de vós se perderão por falta de entendimento. Beleza? Tenta entender. Mas, pessoal, valeu. Se você gostou, ó, dá um joinha aqui embaixo. Mas agora, se você não gostou, ó, pode pôr para baixo mesmo. Porque a verdade de Jesus Cristo tem que ser dita, caiba você querendo ou não. Valeu, pessoal. É isso aí. Tranquilo.